Incêndio destrói 2 hectares de mata na Ibituruna. O desafio do destino do lixo e os compromissos do Brasil com a ONU. Cristolândia, projeto das igrejas batistas, ajuda a tirar a pessoa do mundo das drogas. Está no ar mais uma edição do Jornal da 7. Boa noite. Um incêndio destruiu 2 hectares de uma mata na Ibituruna ontem em Valadares. A área fica dentro de um clube próximo ao pico. Os bombeiros utilizaram abafadores e bombas de água para conter as chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio, ninguém ficou ferido. O Brasil fez compromisso com a ONU de reduzir em até 43% a emissão de gases do efeito estufa. Mas o grande desafio da atualidade é o consumo que está diretamente ligado ao lixo. E a pergunta é, o que fazer com tanto lixo? Um fenômeno que comprova o tanto que nós consumimos muito mais do que precisamos. Nos últimos 11 anos, o lixo produzido pela humanidade foi muito maior que o crescimento populacional. De 2003 a 2014, a geração de lixo cresceu 29%. O aumento da população foi de apenas 6%. A gente precisa começar a repensar algumas atitudes e algumas formas de enxergar as coisas. Nós temos que passar de uma economia que era linear, em que a gente produzia muita coisa e produzia muito lixo, porque uma medida que as coisas não têm mais valor, elas começam a se transformar em lixo, para hoje para uma economia circular, em que a gente, na verdade, tenta reaproveitar e reciclar o máximo que a gente puder dentro de uma lógica de um circuito fechado, em que a gente vai evitar pegar recursos novos e aproveitar ao máximo os recursos que a gente já tirou da natureza. Quase metade do lixo produzido por uma cidade é isso aqui, resíduo sólido de construção civil. O problema é ainda maior se pensarmos que 95% dos municípios brasileiros não reciclam esse tipo de material. Esta estação de processamento recebe 25 metros cúbicos de resíduos por dia. São 5 caçambas cheias. Aqui, esse entulho passa por um processo de transformação. Aqui a gente faz uma triagem. Essa triagem você tira madeira, plástico, metais. E a partir dessa pilha que está logo aqui atrás, o material já vai para o processamento no britador. Uma máquina carregadeira pega esse material e já leva lá para o processamento. Lá no processamento, o material é esmagado e ele é diminuído, em partículas menores e formam os materiais, que a gente chama de bica corrida, de rachão, brita 0, brita 1 e areia reciclada. Esses materiais eles são utilizados, 90% da nossa produção é utilizado pela prefeitura mesmo, e 10% a gente comercializa. E você insere de novo esse material na cadeia produtiva da construção civil. Isso tem uma característica ambiental muito positiva, muito sustentável. Não levando esses materiais para o aterro, você dá uma sobrevida para o seu aterro. E ele vindo para cá também não vai para deposição clandestina, que é muito problemática, e a questão de assoreamento de galerias, a questão da dengue. São N fatores positivos que você consegue a partir da reciclagem do resíduo da construção civil. Uma das causas do desperdício na construção civil é a forma como os materiais são dispostos no canteiro de obras. Os pedreiros precisam fazer grandes deslocamentos e parte do material fica perdido. A mão de obra desqualificada também provoca perdas. Outra questão importante é a falta de planejamento. Situações que poderiam ser detectadas na elaboração de projetos não são observadas. E o resultado é o que acontece em prédios como esse daqui, totalmente revestido por aço. Milton,
Para que esse revestimento? Isso é útil? Não tem nenhuma função de engenharia. Isso é uma exceção. Belo Horizonte não usa aço. Assim, o que o Belo Horizonte usa são vários outros materiais que, por sua vez, são gastadores de energia ou destruidores da montanha. Por exemplo, aqui o quartzito, uma pedra muito usada na construção civil em Minas Gerais. Mas de cada uma dessas aqui, ficam 10 lá na montanha desperdiçadas. Quase todo edifício aqui em volta tem ladrilho, mármore, granito, igual esse edifício aqui, granito, cerâmica, pastilhas. Todos esses materiais são gastadores de alguma coisa da natureza. Cada ladrilho é um pedacinho da natureza que foi desperdiçado. Gerar menos lixo, reutilizar, reciclar, dar um destino adequado aos rejeitos que não podem ser reciclados. Essas são as prioridades da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apesar do Brasil ter uma das leis mais modernas do mundo, na prática, nós temos muito pouco ainda feito no Brasil, né? Erroneamente, eu acho, até a nossa imprensa resolveu traduzir a nossa Política Nacional de Resíduos, que foi aprovada em 2010, como uma lógica dos fins dos lixões. E não, a nossa política estava trazendo essa mudança de paradigma mesmo. Entre outras coisas, a lei cria a responsabilidade compartilhada de toda a sociedade. Não cabe só ao poder público a gestão dos resíduos e o gerenciamento dos resíduos. Cabe também a cada um de nós, que somos geradores. O primeiro mandamento da responsabilidade compartilhada é a não geração de resíduos. A gente chega no supermercado, encontra lá umas frutas ou então legumes em bandejinhas de isopor tampadas com plástico. Por que levar uma bandejinha de isopor para casa se você pode comprar o próprio produto só dentro do saco plástico? Esse isopor ele não tem mercado para reciclagem, então ele vai se transformar num rejeito. Segundo, se é impossível não produzir lixo, então que se produza pouco. Terceiro, é preciso reaproveitar, dar um outro uso. Quem nunca reaproveitou um copinho de requeijão? Né? Normalmente as pessoas reaproveitam alguns utensílios que são embalagens de produtos que a gente compra. Quarto, o que não pode ser reaproveitado deve ser reciclado. O quinto mandamento prevê o tratamento do resíduo. A gente deixa de movimentar na cadeia da reciclagem mais de 10 bilhões de reais por ano. Então, toda essa riqueza que o mercado da reciclagem gera, nós estamos usando de forma inadequada. Cabe a cada um de nós fazer o seu papel, cada um desenvolver a sua parte e o conjunto dessas ações é que vai trazer o resultado do lixo zero. Depois do intervalo, da Cracolândia para a Cristolândia, o trabalho de igrejas evangélicas com mulheres dependentes químicas. O J7 volta já.